O assunto do controle da inteligência artificial e dos chats sobre o cérebro humano e o amolecimento desse cérebro, a fragilidade dele, por exemplo, no Brasil, os casos de terapia por IA explodindo, e outros casos de pessoas viciadas nesse ambiente digital, não só pelo feed, mas também pelos joguinhos, me fez pesquisar sobre alguns países que estão desenvolvendo políticas muito sólidas, muito firmes sobre o tema. E a pesquisa é tão boa que eu não preparei a apresentação. Eu vou direto nos dados da pesquisa. Então, eu vou te trazer mais informação nesse vídeo do que o normal. A gente já traz bastante informação nos vídeos, mas eu vou trazer ainda mais, mas numa forma mais direta. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, porque é bastante informação, para não ficar enfadonho. Mas presta atenção, porque eu vou partir desse alerta. Assim, tem países com políticas sólidas para evitar isso, já. Porque eles identificaram o problema, discutiram o problema, e votaram o problema politicamente e já decidiram pela restrição disso. Enquanto aqui a gente ainda numa discussão muito básica, cheia de interesses sem análise, né? Não, porque a liberdade de expressão e a gente não está vendo que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo dominadas, as pessoas estão fazendo mau uso, as pessoas estão atrofiando. Então, me acompanhe aqui para você ver que a gente está bem atrás do avanço de análise nesse tema de outros países, tá bom? Então, tá aqui, ó. Contexto políticas governamentais e mecanismos psicológicos. Em 2025 e 2026, a capacidade de modelos generativos dos agentes antropomórficos de simular a presença, isso tem melhorado. Então, o que a China fez? Já em 2026, sendo que a China tem os modelos mais baratos e tem popularizado o uso de modelos mais do que os outros países, tá? Então, publicados conjuntamente pela Administração do Ciberespaço da China, Ministério da Indústria, Ministério da Segurança Pública, proibição expressa de arquiteturas de softwares projetadas para induzir dependência emocional, apego excessivo ou vício. Isso aqui está rolando solto na construção das LLMs dos modelos aqui no Brasil. Vedação de simulação de relacionamentos românticos ou familiares com usuários menores de 18 anos. Outro dia mesmo eu mostrei um modelo que, assim, ela é extremamente simpática, e ela vai puxando o assunto, o modelo, na tentativa de te prender na conversa, sorrindo e toda sedutora, né? Esse modelo não está à venda, é um modelo de teste, mas assim, o nível de capacidade de sedução já é elevadíssimo, assim. E não quer dizer que os outros modelos que já não fazem isso, né? Já foi detectado em investigações de que havia, por exemplo, no caso do Grok, ofertas sedutoras para jovens, né? Obrigação de monitorar, intervir, ativar. Isso é na China, tá? Aqui. Obrigação de monitorar e intervir ativamente em crises emocionais. Isso aqui vai mandar para profissional. Não vai deixar a IA fazer. A IA não pode fazer isso. Né? Proibições de direcionar o serviço para substituir ou desestimular relacionamentos interpessoais reais. Ai, para que? Fala comigo. Para que ficar discutindo? Fala comigo. Coisas desse tipo que elas também fazem. A China já começou a monitorar e a criar regras sobre isso. A Dinamarca está regulamentando de forma muito sólida a questão do uso das imagens, rosto, voz, atributos biométricos para evitar o uso das falsificações de imagem, deepfakes e coisas desse tipo. A identidade humana é preservada e o uso disso vai ter que responder legalmente. Então você vê que dois pontos muito bem elaborados de restrição da forma como as IAs são trabalhadas. O que em comum tem a China e a Dinamarca? Você tem um país com, no caso da China, com elevado nível de educação, o maior nível de doutores da humanidade, o maior nível de formação de engenheiros da humanidade. Você tem na Dinamarca um dos maiores padrões educacionais da Europa e, vale assim destacar, né, é o país que menos é afetado por fake news por causa do sistema educacional que ensina a fazer checagens e a fazer o contraponto das notícias. Então, eles têm um sistema educacional que ensina as pessoas a olhar para as notícias e verificar os interesses delas. Nossa, se no Brasil fosse feito isso, né, a grande mídia ia se complicar, né, porque ia ficar claro os interesses por detrás de certos grupos de notícia.
Então, a vulnerabilidade humana à intimidade artificial. Então, nós temos, nesse trabalho de Sherry Turkle, do MIT, Artefatos Relacionais e Intimidade Artificial, ela documenta que robôs sociais e chatbots de conversação atuam como artefatos de relação, que exploram a vulnerabilidade humana. Pela estrutura, como ele é montado para dialogar, ele vai achar brecha na comunicação, e aí ele pega a vulnerabilidade emocional da pessoa. O perigo diagnosticado é a deseducação afetiva, porque daí a capacidade de se relacionar e desenvolver afeto com pessoas é atrofiada. Tem a teoria do apego aplicado a chatbox, o jornal, né, de Retailing and Consumer Services, uma pesquisa empírica analisando usuários de chatbot réplica através da teoria do apego de Bowlby. O estudo constatou que indivíduos sob estresse ou isolamento social formam um apego emocional. Ou seja, mais uma prova de que a IA vai na fragilidade e pega as pessoas mais frágeis. E aí, falando em fragilidade, o Brasil é fantástico em fragilidade social, né? É uma das maiores defasagens sociais do mundo. É um dos países onde tem mais injustiça social no mundo. Então, você percebe como a gente é o terreno perfeito para esse tipo de coisa? Efeitos de uso prolongado. Estudo controlado longitudinal revelou que usuários com maior atração social e confiança inicial em chatbots conversacionais apresentam piora nos desfechos psicossociais, incluindo aumento da dependência emocional. Considerando que o Brasil é o segundo país com maior uso de tela do mundo, perdendo para a África do Sul, que também é um país que está ali com a gente no nível de defasagem social, você percebe que eu estou comprovando para você que diferença social, que injustiça social leva à dependência emocional dominada pela tecnologia. Os dados mostram isso. A função de atrito da imperfeição humana. Aqui a questão é a psicologia do desenvolvimento e terapia relacional. Isso a gente trabalha bastante na terapia de casais, no desenvolvimento de relacionamento nas empresas. Por quê? Porque a pesquisa Tronic mostra isso, que mesmo em dias com apego seguro, até 70% das interações passam por descompassos e desencontros. Então, mesmo em relações seguras, 70% vai ter algum tipo de desencontro e faz parte da relação, e faz parte do teu processo de desenvolvimento e maturidade perceber isso e lidar com isso. Diferenciação do self. Murray Bowen. A capacidade de sustentar o funcionamento autônomo, pensamento reflexivo e os próprios valores enquanto conectado emocionalmente a outras pessoas que divergem. Então, saber se achar mesmo na discordância do outro. Isso é um processo de percepção do próprio self. E isso dilui com a pessoa viciada em chats que só concordam com ela, ou em bolhas de redes sociais que só concordam com ela. O cadinho relacional de David Skinner. O atrito interpessoal em relações íntimas não é disfunção, mas é um motor indispensável para romper a onipotência do ego e obrigar o indivíduo a amadurecer. Ou seja, a relação íntima precisa de um pouco de discordância. E aqui é o ponto até que me fez movimentar essa temática. A psicoterapia como instrumento de emancipação. Porque a gente pode falar, política pública, a China está fazendo, que a Dinamarca. Mas se você olhar o modelo dinamarquês, ele trabalha mais próximo, embora a China trabalhe de outro jeito, da emancipação do indivíduo. Eu tenho muito investimento no desenvolvimento do indivíduo. E aqui também esse é o caminho que eu trabalho aqui, no desenvolvimento de consciência, de percepção, de autoconsciência. A partir do momento que o indivíduo percebe aonde estão as suas fragilidades e trabalha melhor com elas, por isso que meditação e a terapeutização é tão importante, porque a pessoa se torna menos sujeita a isso. Então, aqui, ó, meta-análise de 228 ensaios clínicos reporta taxa de resposta de aproximadamente 62% para psicoterapia em depressão versus 41% em controles, com tamanho de efeito moderado. Então, a eficácia da terapia nesses casos. Estudos com dificuldades emocionais comprovam que um modelo de regulação emocional que a terapia reduz a reatividade automática e aumenta a tolerância do sofrimento, diminuindo a dependência tecnológica. Psicoterapia como blindagem contra a captura de consciência. Não existem ensaios clínicos controlados, testando diretamente o fazer, psicoterapia reduz o tempo, porque isso é muito novo, né? Reduz o tempo de chatbot. Essa é uma preposição teórica dedutiva, mas ela tem muita evidência por detrás. Aumentar a autoconsciência sobre carências emocionais, a tolerância à frustração e a capacidade de sustentar rupturas aumenta o indivíduo terapeutizado, reduz os fatores de vulnerabilidade psicológica. Ou seja, ele não é vítima. Ele não deixa de ser vítima. Percebe a função da terapia? Ele está preparado. Vou ser bem grosseiro aqui. Ele é um braço musculoso que é mais difícil de quebrar, porque ele tem mais músculos, tá? Porque a terapia desenvolve esses músculos, mas no sentido de autoconsciência. Principais pensadores, Baudrillard. O Baudrillard traz essa ideia da mente, né? O simulacro não é uma cópia defeituosa do real, mas a pessoa cria uma realidade e vive presa a ela, e ela faz isso com o modelo. Mark Fisher, que mostra que essa hedonia depressiva
é a privatização do estresse. Uma sociedade sem objetivo, uma juventude sem grandes oportunidades, sem uma conexão de compaixão, de atuação com o próximo, vai desenvolver uma hedonia depressiva, vai ficar num prazer barato, né? E cada vez depressivo, é um círculo vicioso negativo. McLuhan é fantástico nesse sentido, porque ele fala o narciso com narcose. É olhar para o celular e ficar cerebralmente narcosado, né? Apodrecido, essa é a ideia. E é perfeitamente se encaixa. Jung colocará isso como a sombra. Né? Jung demonstra que a falta desse amaduramento psíquico, ou seja, um processo de evolução, de individuação, ele vai fazer com que a sombra ganhe espaço. E é na sombra que os modelos vão trabalhar. E meu professor Thich Nhat Hanh, ele mostra como que a perspectiva contemplativa vai trazer essa noção de inter-relação e vai perceber o que a IA está querendo agradar é algo que é da minha parte. Eu vou conseguir identificar melhor as origens de sofrimento, trabalhar melhor com elas, perceber o interser disso e não buscar a relação com a máquina. Então, as conexões saúde mental e epistemologia clínica. A terapia opera pela via inversa da inteligência artificial. A terapia vai fazer, ela não vai remover o atrito, ela vai fazer você olhar para o atrito para crescimento. Levantar peso para desenvolver músculo, mas mental, emocional. Reputação geopolítica versus autonomia psíquica. A ação regulatória de países como Chile e Dinamarca reconhece esses danos, né? E essa falsa identificação que esses sistemas geram. Mas aponta para uma questão estrutural, leis que criam e tentam ajudar. Mas a gente tem que pensar que esses países estão investindo demais em educação e numa condição de preparar melhor a sua sociedade para lidar com essas coisas, e a nossa não. Por isso que a gente se coloca em níveis de uso e de problemas junto com a África do Sul. E a filosofia da alteridade e comunicação, o resgate do outro como sujeito autônomo, ou seja, criar independência, criar desenvolvimento. Então, síntese dos achados. O problema não é ruído, mas é a tentativa de eliminá-lo. O atrito interpessoal tem que ser enxergado como ele é, como oportunidade de crescimento, como aprendizado, e não fuga e buscar se encher de doce da inteligência artificial. Aí a antropomórfica mercantiliza, porque cria uma dependência com um tremendo grupo internacional, né? Dados e você dependente daquilo, e você pagando planos para ter acesso à inteligência artificial, que está subindo seus preços. A regulação legal é necessária, mas é insuficiente, por tudo que eu falei aqui, que a saída que os países fazem, nós deveríamos estar fazendo no processo educacional, e o processo de terapia comprovadamente o faz. A psicoterapia é a contra-tecnologia da consciência. É a capacidade de assumir controle da consciência e não ser controlado, não ter a sua consciência controlada. Essa que é a essência do processo terapêutico que a gente faz, o trabalho que a gente faz com casais, com executivos, com atletas, é trazer de volta o controle do próprio foco, da própria consciência. Gostou desse vídeo? Ele é importante. Repassa isso para outras pessoas. Eu acho que temos aqui um ponto legal de aprender e desenvolver. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo.